Bom, vamos lá. A gente tínhamos aí lido e anotado os pontos mais importantes acerca dessa questãozinha, que é o quê? O que seria nosso N0, né? Que é a taxa de concentração inicial. O que seria esse R de x, que a gente vê logo aqui no início da função, que é a taxa, seria essa taxa de concentração, porém não a inicial, mas sim em qualquer quantidade de anos, né? Porque se for em 10 anos, é só substituir x por 10. 20 anos, x por 20. 30 anos, x por 30 e assim por diante. Acho que melhorou desse tamanho aí, né? Tá melhorzinho. N0 que multiplica 1/2 elevado ainda a x/5. Mas o mais interessante aí nesse exercício é que ele já nos dá o valor de x, certo? Que está aqui, seria 20 anos. Então a gente pode colocar uma anotação aqui à parte, que x é igual a 20. Fechou, então se o x é igual a 20, vamos calcular aqui como que vai ficar o r de x, né? É só no lugar de x, a gente coloca 20. A gente vai ter o seguinte, r de x é igual. Vou trazer um pouquinho mais para baixo. R de x é igual N0 que multiplica Ai, só esse negócio de multiplicação aqui que é um saco fazer. 1/2 elevado a 20/5. Mas olha que legal, 20/5 é 4, né? Eu tenho 20 reais. Eu vou dividir aí para 5 pessoas, vou dar 4 reais para cada um. Então isso daqui pode ser 4. Fechou, então ali é 4. Então isso daqui vai ficar igual R de x é igual N0 que multiplica 1/2 elevado a 4. Aí vocês pensem aí comigo. Eu vou até anotar aqui desse jeitinho, para ficar um passo a passo mesmo. 1/2 elevado a 4. Bom, vamos pegar esse 1/2 elevado a 4 aqui. Vamos colocar ele ali do ladinho, ó. Trazer ele para cá.
sobre 2 elevado à quarta. Isso é a mesma coisa do que, gente? 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Vocês sabem que quando a gente vai fazer multiplicação de frações, a gente multiplica o numerador com o numerador da outra, o denominador com o denominador da outra. Então seria a mesma coisa que fazer 1 elevado à quarta. E 1 elevado à quarta é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E a gente sabe que isso é igual a 1. Então a gente já pode colocar aqui, é igual a 1. Beleza. Sobre, agora vem a hora do 2 elevado à quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? 2 vezes 2 é igual a 4. Vezes 2 igual a 8. Vezes 2 novamente igual a 16. Então, meio sobre elevado à quarta potência é igual a 1 sobre 16. Ok? Vou apagar isso daqui e vamos colocar o resultado aqui embaixo direto. Que era só para vocês observarem a linha de raciocínio. R de x é igual a n0 que multiplica um sobre 2 elevado à quarta, que era a mesma coisa que 1 sobre 16. A gente pode puxar aqui uma flechinha e dizer que r de x vai ser igual n que multiplica 1 sobre 16. Bom, lembra lá, multiplicação entre frações, numerador multiplicando o numerador, denominador multiplicando o denominador. A gente só multiplica assim reto, um com o outro que estiver aqui reto, certo? Então seria n multiplicado por 1. Aqui, como não tem nada, é 1, né? 1 multiplicado por 16, que ficaria, no caso, então, n0 Nossa. N0 sobre 16. Essa daí seria a nossa resposta. Vocês conseguiram entender? Foi feito aí um passo a passo. Bom, essa daqui é o seguinte. Existe aqui uma função dada. P de t é igual a 10, que multiplica 2 elevado a t sobre 10. E aqui, o que é esse P de T? Corresponde à população da cidade, milhares de habitantes. E esse T que está ali elevado ali ao 2, né? Ele corresponde ao tempo em anos após o início desse estudo. E a questão ela já nos dá esse tempo. O tempo é em 30 anos. Então, como eu havia dito, só substitui, resolve as continhas, tudo certo. Vamos lá. Ficar P de T.
10 multiplicado calma aí, gente, que é só essa multiplicação aqui que é um caos. 10 multiplicado por 2 elevado, não esquece que aqui não é uma multiplicação, foi nessa parte aqui que você errou, Vini, ó. É t sobre 10. Isso daqui não é uma multiplicação de 2 vezes t sobre 10. O 2 é a base e o t sobre 10 é o expoente, ok? Então, vamos repetir ali. Um momento, gente. Enfim, continuando aqui, ficaria o P de t é igual a 10, que multiplica o 2 elevado a t sobre 10. Só que a gente viu ali, o exercício nos deu, que t é igual a 30. Então a gente apenas substitui, tá bom, gente? Então vai ficar 30 sobre 10. E a gente sabe que isso daqui é igual a 3. Então vamos repetir aqui embaixo. Vini, o seu ficou assim. Eu creio que a partezinha que você não entendeu foi essa daqui. Vou puxar uma seta aqui e vou te explicar aqui no cantinho. É 2 elevado ao cubo. O que que seria esse 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2 novamente. Resolvendo isso daqui, a gente tem que 2 vezes 2 é igual a 4, correto? Aí a gente faz 4 vezes 2, isso vai ser igual a 8. Certo? Então aqui no lugar desse 2 ao cubo, a gente pode substituir por 8. Então a gente faz P de t para finalizar. P de t vai ser igual a 10
que multiplica 8. A gente finaliza aqui. Com P de T multiplicado 10 vezes 8, que seria 80 mil. Seria milhões, né? 80 milhões de habitantes. Então, 80 mil mesmo. Seria essa última. A correçãozinha. Bom, essa daí, montar uma dica, tá bom? Coloca sempre o número maior em cima e mantém o sinal dele, que é para você não esquecer que ele é negativo. Aí você faz como se fosse uma subtração normal. Bom, 321 menos 85, porém a gente prevalece o sinal do maior número, tá bom? Maior entre aspas. Então prevalece aqui o sinal do menos 321. Mas no caso fazendo, ficar 1 menos 5 não dá, a gente pega emprestado, como a gente aprendeu lá no comecinho que a gente começou a estudar. Aí fica 11 menos 5 dá 6. 1 para 8 não dá novamente, a gente pega emprestado de novo, ficando 11. 8 para 11 dá 3. E sobrando ali abaixo 2 e prevalece o sinal de negativo. Essa daí acho que foi uma das questões mais simples dessa provinha inteira. Em relação a essa, exatamente isso que você falou, Vini. Só que o que a gente tem que lembrar? Que é dos números negativos, só que isso não tem como a gente esquecer, porque a reta ali, ela está demonstrando apenas os números negativos. Até aí, beleza, e a gente usa essa linha de raciocínio, raiz de 17. Primeiro a gente teria que fatorar, porém 17 é um número primo, então não dá para fatorar. Então ficaria realmente raiz de 17. O método seria a gente usar outras formas que não são cabíveis ao ensino médio e para estar resolvendo esse raiz de 17. Porém, o intuito é o que? É o pensamento lógico matemático. Seria o seguinte: raiz de 17 está entre ali entre a raiz de 3, que é 9, né? Entre a raiz de 4, que é 16, e a raiz de 5, que é 25. Então ela está ali entre 3, 4 e 5. Bom, mas dá para a gente descartar a raiz de 3, porque é muito baixo, né? Então a gente fica com ele entre a raiz de 4 e 5. A raiz de 4 é 16. Bom, está bem próximo ali do 17. E a raiz de 5 é 25. Então está um pouco mais longe do 17. Então, exatamente por aproximação, a gente teria aqui o ponto O. Por que o ponto O e não o ponto P? Porque o ponto P está ali para baixo, né? Está um pouco menos de menos 4. Então seria, até ali seria menos 3,90 ou menos 3,70 e por aí vai. Porém, a partir do 4 já começa 4,1, 4,2 e assim por diante, que seria uma aproximação interessante da raiz de 17. Então, aqui com esse pensamento, a gente teria que a resposta correta seria essa D, como o Vini falou.
Muito bem, Vini. Bom, dei o meu melhor. Bom, é o seguinte. Considere os conjuntos M. Ó, essa daqui é a primeira. A partir daí dessa questão, pessoal, só função quadrática, tá bom? Considere os conjuntos M. O primeiro conjunto, que seria o M, 3, 4, 5, 6 e 7. E N, que seria o segundo conjunto, né? 2, 3, 4, 5 e 6. E as relações F, G, H, J e K que são apresentadas aí. Bom, observando, só da gente pegar e ler esses dois conjuntos, a gente percebe o quê? Que o primeiro, ele é sempre um a mais que o segundo, né? Que nem aqui é 3, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 3, aqui é 5, aqui é 4, aqui é 6, aqui é 5, aqui é 7, aqui é 6. Ou seja, esse daqui sempre vai ser um a mais do que esse. Ou a gente pode dizer o contrário, que esse daqui vai sempre ser um a menos do que esse. N vai sempre ser um a menos do que M. Porém, a gente precisa achar aí uma, uma relação com a qual ela se enquadra. Bom, a gente pode perder tempo analisando, ou a gente pode ter um raciocínio crítico inicial e perceber que se o N é menos uma vez menos o M, então a gente vai ter que a relação M em N seria então x menos 1. Por quê? Porque quando o M for 3, então o N vai ser 3 menos 1, que seria 2. Opa, deu certo. Quando o M for 4, que aqui no caso a gente está chamando ele de x, tá bom? Cada valorzinho desse a gente chama de x, cada um, uma vez cada um. Então agora a gente está na vez do segundo. Então quando, no caso, o x em relação ao m for 4, então a gente vai obter um k igual a 4 menos 1, que é 3. Vamos observar, ó, realmente é 3. Vamos pular e eles vão fazer do último, tá bom? O último valor é o 7. Então fica, para quando x for 7, a gente vai obter um k igual a 7 menos 1, que é 6. Opa, observamos ali, realmente é 6, né? Então a gente consegue concluir que realmente não precisa fazer conta, essa daí também, que essa relação é que é a relação correta. Tá bom? Tira o print aí.